Efésios 1:3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos ler até o versículo 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual nos derramou sobre nós com toda a sorte de sabedoria e entendimento. Louvado e exaltado e bendito seja o nome do nosso Senhor. E esse texto ainda no versículo 12 vai nos dizer que nós em Cristo Jesus sejamos para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então eu te convido neste momento a você preparar, eu sei que você já se preparou, mas invocar o nome do Senhor Jesus, que para pelo Espírito Santo de Deus o nosso louvor chegue ao trono da graça de Deus, como um aroma suave. E eu convido você a orar, a invocar o nome do Senhor Jesus na sua casa. Faça da sua casa um santuário ao Deus Altíssimo, um lugar de adoração. Oremos então, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai querido e amado, a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Bendito seja o Teu nome para sempre e eternamente. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos escolheu no Filho, antes da criação do mundo, para sermos segundo a imagem do próprio Filho e também para Te glorificar. Receba o louvor, a adoração do Teu povo, da Tua igreja nesta noite, que se reúne para prestar culto ao Senhor. Que a nossa adoração e o nosso louvor chegue até o Teu trono de graça, Senhor Deus. Mas nós invocamos o Teu nome, para que o Senhor também fale conosco através da Sua palavra. Que a Sua palavra vá e cumpra o propósito para o qual é enviado nesta noite. Abençoe cada família, abençoe cada um dos meus irmãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos nos preparar para louvar o Senhor neste momento, eu peço a você mais uma vez que compartilhe este culto, marque 1, 2, 3 pessoas para que sejam alcançadas com a glória de Deus. Nós vamos declarar que o reino a qual servimos é o reino do Senhor e vamos clamar como o Senhor Jesus orou: venha o teu reino. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus.
teu nome. Faça desse momento um momento de culto, um momento de adoração a Deus. Não é que você não assista ao culto, mas que você preste um culto ao Senhor com todo o teu ser, com todo o teu fôlego de vida, com todo o teu coração, com todas as suas emoções. Então eu te convido a adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos... Glória a Deus. Exalte ao Senhor na sua casa.
nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Né? Nós devemos abrir a porta do nosso coração todos os dias, né, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. E nesse momento nós vamos deixar o Rei da Glória se manifestar, né, nas nossas vidas, na sua vida. E nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar para que entre o Rei da Glória. E que neste momento você profetize isso na sua casa, né, para que a presença de Deus se manifeste na sua casa, na sua família. Convide-o para entrar na sua vida, né? Talvez você esteja acompanhando esse culto, mas ainda não teve um encontro pessoal verdadeiro com o único Deus. É uma oportunidade para você convidá-lo para entrar na sua vida e também na sua casa. Então nós vamos cantar para que entre o Rei da Glória. Vamos exaltar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Profeticamente, o Salmo 20 ele nos aponta que aqui o Senhor Jesus ele entrou na glória. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Este salmo, ele está falando do dia que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, glória a Deus, continue nesse espírito, continue nesse espírito, aleluia, aleluia. Isaías 63, Isaías 63, a palavra de Deus nos diz assim: quem é aquele que vem de Edom? Quem vem de Bosra com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, falo com retidão, poderoso para salvar, porque as tuas roupas estão vermelhas, com as quem pisa em uvas no lagar. E ele responde: sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Queridos irmãos, quem é aquele que vem de Edom com as suas vestes marcadas de sangue?
Isaías pergunta: quem é este que vem? Em Salmos 24, as portas eternas perguntam: quem é este? E a resposta é: este é o Rei da Glória, o Senhor valente e poderoso, poderoso na batalha. Esse é o nosso Rei, o Senhor Jesus, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, e entrou na glória eterna. E porque Ele entrou na glória, agora o caminho está aberto para que eu e você, nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Deixe o Rei da Glória entrar, deixe o Rei da Glória entrar na sua vida, deixe o Rei da Glória entrar na sua casa. Aleluia, vamos adorar ao Rei da Glória, o Senhor que é poderoso para salvar, Jesus, o Rei da Glória. Aqui entrou o Rei, adore, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia! Exaltado e bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. A irmã Cláudia vai orar nesse momento e nós vamos nos preparar para receber a palavra de Deus. Aleluia. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, ó Pai, pela tua bondade, Senhor, pela tua graça, Pai. Te louvamos nessa hora, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Ó Deus, como é bom, Pai, podermos render a Ti, Senhor, prestar louvores a Ti, ó Pai. Como é bom, ó Deus, poder servir a um Deus de amor, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Pai, e com um braço forte nos resgataste das trevas, Senhor. Nós te louvamos nessa hora, Pai, e te rogamos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, receba os nossos louvores e a nossa adoração nesse momento, Pai. Tudo, ó Deus, rendemos a Ti, ó Pai, porque só Tu és merecedor, Pai. Nós te louvamos e adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar os nossos queridos e amados irmãos que chegaram no culto logo a seguir a abertura, então que você seja bem-vindo, que nós estejamos juntos aqui no mesmo espírito, que Deus abençoe a irmã Vitória, a irmã Márcia, o irmão Jorge, o senhor Inácio, todos aqueles que entraram depois da nossa saudação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quão bom e quão maravilhoso é podermos adorar ao Senhor, glorificar o nome dEle, e declarar a nossa gratidão, entregarmos a Ele a nossa adoração, entregarmos a Ele o nosso louvor. Queridos irmãos, eu peço que vocês abram a sua Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 3, Marcos, capítulo 3, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens, nós vamos iniciar uma série de mensagens, chamados por Deus, e nós vamos procurar entender pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, o propósito para o qual fomos chamados. Eu quero, antes de ler com você, Marcos capítulo 3, você deixa a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, mas eu quero ler um texto, e você ouça atentamente, que está lá em Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 30, mas deixa a sua Bíblia aberta em Marcos. O texto bíblico que iremos meditar é o texto de Marcos, mas Romanos 8, do versículo 28 ao 30, a palavra de Deus nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas
para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, este texto vai nos dizer que o Deus que nos amou, Ele nos chamou de acordo com o seu propósito. Mas muitas vezes nós não entendemos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós vamos iniciar a partir de hoje uma série de mensagens e nós vamos meditar sobre o chamado de Deus, e qual o propósito que o Senhor, por que o Senhor nos chamou. E nesta noite nós vamos meditar sobre alguns aspectos. Eu quero ler então com os irmãos Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Marcos 3, a partir do verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerge, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, também Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno e bondoso, obrigado, Senhor Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pelo fôlego de vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos te louvar e te adorar. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, nos reunirmos nesta hora. Ó Pai, mesmo que virtualmente, Senhor Deus, nós estamos no mesmo Espírito, em um só coração, Senhor Deus, para te dar glória, honra e louvor. A sua igreja está reunida, nós já te adoramos, nós já te louvamos, com frutos, Senhor Deus, de lábios que professam o seu nome. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender, Senhor Deus, qual é o propósito do teu chamado para as nossas vidas. Fala conosco nesta noite, ó Pai, que a tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual é enviada. Ó Pai, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo impedimento e de toda complicação, de toda distração. Que os meus irmãos, Senhor, ó Pai, aqui em Luxemburgo, no Brasil, em Portugal, tem irmãos que nos estão acompanhando até nos Estados Unidos da América, que o Senhor os abençoe, que a sua palavra fale ao nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, qual o propósito pelo qual fomos chamados? Chamados por Deus. Antes de compartilhar com os irmãos os propósitos que estão neste texto, ao qual nós vamos meditar nesta noite, sobre os propósitos do chamado, nós precisamos entender de onde vem o chamado. E eu já li com os irmãos Romanos capítulo 8, li também na abertura do culto, Efésios capítulo 1, que a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor nos elegeu nele antes da criação do mundo, ele nos chamou para o louvor da sua glória, Mas nós precisamos entender, com base nesse texto, o primeiro ponto desta mensagem para a nossa reflexão sobre chamados por Deus, é que o chamado vem do alto.
o chamado vem de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, verso 13. Jesus subiu a um monte. Esta frase, essa expressão é muito importante para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, em outros textos paralelos, né, a este chamado que o Senhor Jesus ele chama os seus discípulos, né, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus ele subiu então ao monte para orar. E o fato de o Senhor Jesus estar no monte nos remete, né, ao conhecimento que o chamado ele vem de Deus. Ninguém vai até Deus sem o Senhor o chamar. Jesus subiu ao monte e ele chama os seus discípulos. E eu quero te dar base bíblica para esta afirmação que eu estou falando com os irmãos, que o chamado vem do alto. E eu quero ler com os irmãos João, capítulo 6. E eu quero lhes dizer que neste momento onde o Senhor Jesus ele chama, né, os seus discípulos, ele chama os discípulos para designar-lhes como 12 apóstolos, multidões seguiam ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus ele designou esses 12 apóstolos, mas a palavra do Senhor vai nos fazer referência que o Senhor Jesus, pelo menos em outras ocasiões, ele enviou 72 discípulos. A palavra do Senhor vai nos dizer também que quando o Pentecoste veio, havia 120 discípulos. O Senhor Jesus apareceu a outros 500. Então, grandes multidões seguiam ao Senhor Jesus. Mas o Senhor, então, ele sobe ao monte, né? E este fato de subir ao monte nos traz a lembrança de que o Senhor Jesus ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava em oração, ele passou uma noite inteira em oração para chamar os seus discípulos. Então nós precisamos entender que o chamado, ele vem do alto, o chamado, ele vem de Deus. E João, capítulo 6, Jesus fazendo referência a isso, né? A partir do verso 35, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Agora veja comigo o que diz o verso 43 até o 45 deste texto. Diz o seguinte: respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprende, vem a mim. Queridos irmãos, o chamado vem de Deus. O chamado vem do alto. O chamado vem do Pai. E foi assim desde o início. Apesar do Senhor ter nos criado para o louvor da sua glória, Ele nos chama. E por que o Senhor nos chama? Porque o Senhor criou o homem, não é, com a liberdade de escolha, com o livre-arbítrio. E a palavra de Deus nos diz então que o Senhor, Ele colocou num jardim no Éden, Adão e Eva. E a palavra do Senhor também nos vai dizer que todos os dias, na viração da tarde, o Senhor Deus, Ele vinha para o culto. Ele vinha para o culto para louvar a Deus. Não era Adão e Eva que iam cultuar ao Senhor, mas era o próprio Deus que vinha para receber o culto, para estar em comunhão. E a palavra de Deus então nos diz, no capítulo 3 do livro de Gênesis, que Adão e Eva, eles pecaram. E quando eles viram que pecaram, que estavam nus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele veio para o culto.
mas eles fugiram dele. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor os chama. Onde estão vocês? A palavra do Senhor nos diz que Deus veio em busca do homem, que Deus veio em busca de Adão e de Eva. A palavra do Senhor também vai nos dizer que Deus chamou Abraão. Em Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio até Abraão e chamou Abraão. A palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão, ao ouvir a sua voz, e isso está registrado no livro de Gênesis capítulo 12, mas também na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que Abraão ele ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu. A palavra do Senhor também vai nos dizer que quando Deus queria tirar o povo da terra do Egito, ele foi até Moisés. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, e em um arbusto, né, estava em chamas, em um fogo que não se consumia, e Deus falou com Moisés, Deus o chamou. E a palavra de Deus também nos diz que além desses discípulos, um certo dia Paulo estava indo na estrada de Damasco para prender aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam a Jesus, e o próprio Senhor Jesus apareceu diante dele, uma grande luz brilhou, e do alto Paulo ouviu uma voz: Saulo, Saulo, a quem tu me persegues? Queridos irmãos, todo chamado vem de Deus, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Deus nos chama, e Ele pode estar te chamando nesta noite. O chamado vem do Senhor. Nenhum homem caído se encontra com o Criador pela sua própria ação. Nós não podemos ir até o encontro do Senhor se Ele não nos chamar. Mas o Senhor Jesus nos diz que o Senhor atrai aqueles que vão até Ele. Queridos irmãos, Deus nos chama, né, de maneira direta, assim como chamou Adão, assim como chamou Moisés, assim como chamou Abraão, assim como chamou Paulo. O chamado de Deus, ele é direto, mas o chamado de Deus, ele também é através das circunstâncias. Muitas vezes nós somos levados pelas circunstâncias até Deus. E talvez seja o seu caso nesta noite. Você está sofrendo com o coração dolorido pelas circunstâncias da vida. Talvez pessoas te abandonaram. Talvez você não encontre propósito de vida. O Senhor está te chamando hoje através dessas circunstâncias. Outras pessoas são levadas até o Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que mesmo Pedro, no início da sua caminhada com Deus, foi preciso que André o levasse até Jesus. Você pode estar sendo chamado diretamente por Deus a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Você pode estar sendo chamado por Deus, através de pessoas que estão te convidando para conhecerem ao Senhor. Ou você pode estar sendo chamado pelas circunstâncias. Agora, o que eu quero deixar bem claro, que independente da forma que você é chamado, ou que nós somos chamados, todo chamado vem do alto. E o Senhor nos escolheu nele. E eu quero te dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama todos ao conhecimento da verdade, porque Ele deseja que todos venham ser salvos. Se você está ouvindo a voz do Senhor te chamar nesta noite, saiba que você está sendo atraído pelo amor de Deus, porque o Senhor nos ama, Ele nos atrai com benignidade eterna. O Senhor nos chama. Todo chamado vem do alto, todo chamado vem de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, Ele subiu até aquele monte para chamar os discípulos. E qual o propósito desse chamado? Aleluia! Talvez você se pergunte, qual o meu propósito de vida? Se Deus está me chamando, para que Ele está me chamando? Nós vamos caminhar durante essas semanas, meditando sobre isso, mas eu quero te mostrar no texto algo muito importante. O Senhor Jesus,
Ele escolheu esses discípulos, designou apóstolos, mas o chamado de Deus não é apenas para eles, é para mim e é para você. E o Senhor Jesus, Ele está nos chamando através do Espírito Santo. Deus está nos chamando para estar com Ele. O chamado e o propósito de Deus é para exercer comunhão com Cristo. Olha o que diz o texto que nós lemos, que é a base desta reflexão. Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis. E o versículo 14, a palavra de Deus vai nos dizer: Ele escolheu 12, designando apóstolos para que estivessem com Ele. Queridos irmãos, o chamado de Deus, o propósito do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é para nós estarmos em comunhão com Ele. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. O Senhor nos chama para termos comunhão com Jesus. Antes do Senhor Jesus designar os apóstolos, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor os chamou para si. E o Senhor, nesta noite, Ele está nos chamando para perto dEle. Como tem andado a sua comunhão com o seu Criador? Como tem sido a sua vida de comunhão com o Pai? Como tem sido a nossa vida, né, de comunhão com o Senhor? Ele nos chama, você já sabe que Ele nos chama, Ele nos atrai. Mas o chamado do Senhor Jesus para os discípulos foi para estar perto dEle. O chamado do Senhor para os seus discípulos era para aprender dEle. Queridos irmãos, o chamado de Deus é para nós exercermos comunhão com Ele. Não fuja deste chamado, não fuja da comunhão com o seu Criador. A palavra do Senhor nos diz, e eu mencionei aqui, que Adão e Eva, eles fugiram de Deus. E muitas vezes nós fugimos do Senhor, mas a palavra de Deus nos diz que Ele nos busca, Ele procura. Mas aquilo que Deus procura não é adoração. O Senhor Jesus, falando com a mulher samaritana, assim designada em João, no capítulo 4, versículo 24, a palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus e Pai, Ele procura verdadeiros adoradores. Nosso Deus nos chama para exercer comunhão com Ele, para exercer comunhão com Cristo. O nosso Deus, Ele tem adoração. A palavra do Senhor nos diz que os anjos, os serafins, os querubins o adoram dia e noite. Deus não quer adoração, Ele procura adoradores. Ele está nos chamando hoje para ter comunhão com Ele, para aprender dEle. Em Romanos, capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz o seguinte: por meio dele, falando de Jesus, e por causa do seu nome, do nome de Jesus, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. Queridos irmãos, qual o propósito do chamado de Deus? Para exercer comunhão com Ele em Cristo Jesus. O chamado de Deus para a nossa vida é para pertencermos a Ele. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já entregou completamente a sua vida a Ele? Você tem vivido uma comunhão com Ele? Queridos irmãos, algumas pessoas nos dizem: eu não sinto a presença de Deus. Queridos, o nosso Deus, da mesma forma que Ele é transcendente, isto é, Ele está fora do universo, Ele é imanente, Ele está conosco, Ele está em comunhão conosco, e Ele busca verdadeiros adoradores, e o seu chamado era para termos comunhão com Ele. Busque comunhão com o Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro. Agora, a partir do momento
que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e temos comunhão com Ele, o propósito para o qual somos chamados, ele se manifesta de uma outra maneira. O chamado de Deus para nossas vidas é para exercer uma missão. Queridos irmãos, eu e você, nós estamos aqui neste mundo com um propósito de ser dele. Nós estamos aqui com o propósito de ser do Senhor, mas nós estamos aqui também com o propósito de exercer uma missão. Olha o que diz o texto, vou reler versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os os apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Querido irmão, querida irmã, o chamado de Deus para a nossa vida é para exercer uma missão. A missão de pregar não foi apenas desses 12 apóstolos e nem dos discípulos que caminharam com o Senhor Jesus enquanto ele esteve presencialmente com o corpo físico aqui na terra. O chamado de Deus para exercer uma missão é para a minha vida e para a sua também. O Senhor nos chama para pregar o Evangelho. O Senhor nos chama para anunciar boas novas. O chamado de Deus não é apenas para pastores. O chamado de Deus não é apenas para evangelistas. O chamado de Deus não é apenas para missionários ou para doutores ou mestres. Os chamados de Deus é para cada um de nós, para que nós possamos exercer uma missão de pregar o Evangelho. Queridos irmãos, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Esse chamado do Senhor Jesus foi no início do seu ministério, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus os chamou, designou apóstolos, mas após a sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, que eu vou ler para os irmãos, do versículo 18 ao 20, diz o seguinte: Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Queridos irmãos, o chamado de Deus para a nossa vida é para exercermos uma missão. Quando o Senhor Jesus apareceu a esses discípulos e falou com eles, nós entendemos erradamente a frase quando o Senhor Jesus, no versículo 19, diz: Portanto, vão e façam discípulos. A missão, preste bem atenção nisso que eu vou lhes dizer, a missão não é para ir, a missão é para fazer discípulos. Glória a Deus por aqueles que vão, aqueles que se distanciam das suas nações, da sua localidade. Glória a Deus pela vida deles. Mas o chamado de Deus para a nossa vida é para exercer uma missão. E essa missão, ela tem 3 aspectos nesse versículo: fazer discípulos. Essa responsabilidade é minha e sua. Discípulos são aqueles que seguem a Jesus, mas as pessoas seguem a Jesus através da minha vida e da sua. Nós precisamos fazer discípulos na nossa família. Nós precisamos fazer discípulos, seguidores de Jesus, no nosso local de trabalho. Nós precisamos fazer discípulos do Senhor Jesus em todo lugar. O chamado para exercer uma missão. A igreja, nós somos igreja batista, igreja que batiza. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, fazemos discípulos, mas batizamos. Queridos irmãos, batizar ou ser batizado é um cumprimento do chamado de Deus, mas só são batizados aqueles que entregam a vida a Jesus, e esse faz parte da nossa missão.
E o terceiro aspecto dessa missão está no versículo 20 de Mateus capítulo 28, quando nos diz o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O chamado de Deus é para exercer a missão de ensinar a obedecer. Não é apenas ensinar, mas é ensinar a obedecer, é ensinar a guardar. Mas nós só iremos ensinar a obedecer a partir do momento que nós mesmos obedecemos. Você tem sido obediente ao chamado de Deus? Nós precisamos exercer esta missão, mas nós precisamos guardar para poder ensinar. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o seu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. E Deus está nos chamando para exercer esta missão, mas nós precisamos aprender mais. O Senhor Jesus, quando chama esses discípulos para perto dele, foi para lhes ensinar. E nós precisamos estar aos pés do Senhor Jesus, como Maria também esteve, meditando na palavra, aprendendo da palavra, participando dos cultos de estudo bíblico, estudando a Bíblia, pesquisando, ouvindo, para ensinar outros a obedecer. Esta missão é minha e esta missão é sua. Nós somos chamados por Deus com o propósito de exercer uma missão. O quarto propósito desse texto, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor nos chama para exercer um mandato. O Senhor Jesus, Ele deu a missão, mas com a missão veio um mandato. E o que é mandato, pastor? Mandato é uma autorização para alguém praticar atos em seu nome. O Senhor Jesus nos chama para exercer um mandato em seu nome. Eu vou dar um exemplo. Estou falando para muitos brasileiros e também portugueses. Nós vivemos em regime republicano, onde nós elegemos presidentes, né? Nós elegemos, né, através do voto, deputados, vereadores, né, e outros cargos. Quando a pessoa exerce um cargo público, ela recebe uma missão. Mas para que ela exerça esta missão, ela precisa ter uma autorização para, no nome de quem está dando aquela missão, ela possa exercer os seus atos. Um presidente da República, não é, ou um vereador, ou um deputado, quando ele assume um mandato, ele recebe recursos humanos, recursos materiais, né? No caso dos governos republicanos, as Forças Armadas estão à sua disposição, recebem dinheiro para exercer o seu mandato, porque nós precisamos ter uma missão, mas debaixo de um mandato, debaixo de uma autorização. Mas a palavra do Senhor Jesus nos diz que Ele nos chama para perto dEle. O Senhor Jesus nos chama para uma missão, mas o Senhor nos chama para executar um mandato. Mas este mandato, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu autoridade. O versículo vai nos dizer que Jesus escolheu os 12, designando apóstolos para que estivessem com Ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele nos chama, Ele nos chama para perto dEle, Ele nos dá uma missão, mas Ele nos dá poder e autoridade. Nós precisamos receber a autoridade. Vou dizer o seguinte: então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem levem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem.
e se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá como testemunha contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Queridos irmãos, eles cumpriram o mandato de Deus, mas eles estavam debaixo da autoridade, mas eles ainda não haviam recebido o poder do alto. E a palavra de Deus vai nos dizer que em João, no capítulo 14, a partir do verso 15 e 18, que Jesus ele promete o Espírito Santo. E essa mesma promessa ele faz depois que ele ressuscita. Ele tem um encontro com os discípulos, nós falamos dele em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder do alto, o poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 2 do livro de Atos, que chegando o dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu. E a palavra do Senhor que encheu a todos que estavam naquele lugar. Queridos irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele está na igreja. O mundo não pode receber palavras do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo de Deus, ele está na igreja. E a palavra de Deus nos afirma que aqueles que recebem ao Senhor Jesus como o único, eterno e suficiente Salvador, que são atraídos pelo chamado do Pai, que vão até o Senhor Jesus, que recebem uma missão, recebem um mandato, mas recebem também poder do alto. Queridos irmãos, eu e você, nós somos cheios do poder de Deus, ou devemos ser cheios do poder de Deus, para cumprir a nossa missão, para exercer o nosso mandato. O Senhor nos chama para sermos testemunha nas nações. E a palavra de Deus, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, nós somos chamados para sermos embaixadores de Deus por Cristo Jesus nesta terra. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos buscar a comunhão com Ele. Nós precisamos buscar uma vida de intimidade com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus que manifesta na igreja e se manifesta em nós. Mas nós precisamos querer, nós precisamos nos deixar, nós precisamos aceitar o chamado de Deus. Eu vou repetir, o chamado vem do alto, o chamado é para estar com Cristo, o chamado é para exercer uma missão e o chamado é para exercer um mandato. Mas preste atenção, este chamado, ele exige renúncia. Esse chamado é para exercer deveres. Olha o que diz Marcos capítulo 3. Eu vou reler. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que quis, os quais vieram para junto dele. Deus nos chama, mas Ele não obriga ninguém. O texto vai nos dizer que aqueles que quiseram foram até Ele. Deus está nos chamando para a comunhão com o seu Filho. Deus está nos chamando para uma missão. Deus está nos chamando para exercer um mandato. Mas esse chamado requer de nós dever. Você está disposto? Você está disposta a aceitar o chamado de Deus? Porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que são chamados têm que renunciar tudo.
O Senhor Jesus nos disse que aqueles que querem ir até Ele entregar tudo. Esse chamado é para deixar os embaraços desta vida. E este chamado requer de nós estar permanentemente com o Senhor Jesus. O propósito de Deus a nos chamar em Cristo Jesus é para estar com Ele, para exercer uma missão e para exercer um chamado. Quem está disposto a obedecer? Sabe por quê, queridos irmãos? E agora, aqui eu faço a conclusão e o fechamento. Deus nos chama para sermos dele, através de Jesus Cristo. E esse chamado envolve comunhão, envolve uma missão e envolve uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas eu vou concluir aqui. Palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus nos chama, mas a palavra de Deus nos diz que Ele já nos escolheu, Ele já nos elegeu, mas depende de nós aceitar o chamado dEle. Chamados por Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa e que o Senhor abençoe a sua família. Nesta hora, eu vou fazer uma oração e vou fazer 2 desafios. O primeiro desafio é para aqueles que já aceitaram o chamado. Este desafio é para você se entregar e se lançar completamente ao Senhor Jesus. Entregar completamente a Ele. Ele nos busca, Ele nos chama para uma comunhão íntima com Ele. Se lance aos pés de Jesus. O texto vai nos dizer que foram a eles, aqueles que aceitaram o chamado. Agora o segundo desafio é para você que já ouviu falar de Jesus. Você até anda na multidão, você até ouve a palavra de Deus, você até louva, você adora, você dá dízimo, você dá oferta, mas o seu chamado não é completo, porque você não se lança a Jesus, você não cumpre a sua missão, você não cumpre o seu mandato, você não tem comunhão com Ele. E nesta noite, se você quiser ir até Ele, o Pai vai te abraçar. João capítulo 6 que nós lemos, a palavra de Deus nos diz que aquele que o Pai entrega a Jesus, Ele jamais o lançará fora. E o versículo 44 de João capítulo 6 vai nos dizer que vai ressuscitar com Ele naquele dia. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador, eu vou orar com você e você vai fazer esta oração de entrega. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno, o Senhor me atraiu, em benignidade eterna, Senhor, o Senhor me atraiu. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conheceu e me chamou para estar em comunhão contigo. E eu te louvo e te adoro na beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor Deus, porque a sua palavra foi enviada nesta noite.
E eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã, ó Pai, que também de igual forma, Senhor, encontrou-se com o Senhor, ó Pai, entregou-se a Ti. Nós queremos aprofundar a nossa relação de comunhão contigo, Senhor Jesus. Nós queremos estar aos Teus pés. Nós queremos, Senhor Deus, exercer, Pai, a nossa missão. Nós queremos exercer o mandato que o Senhor nos deu de sermos embaixadores de Cristo nesta nação. Encha-nos do poder do Teu Espírito, ó Pai, para que o mundo saiba que só há um Deus e o Senhor. Pai, nós renunciamos agora todo embaraço, todo pecado e nos lançamos aos Teus pés. Mas agora, Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, por aquele que está ouvindo essa palavra nesta noite e quer ter um encontro com o Senhor nesta hora. E você que quer ser achado pelo Pai, ore comigo essa hora. Senhor Deus meu e meu Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado porque nesta noite eu entendi uma parte do Teu propósito para a minha vida. Eu entendi, Senhor, que o Senhor é que me atrai, que o Senhor é que me chama, ó Pai, seja diretamente pelo Teu Espírito, através de circunstâncias da vida, de dor, de sofrimento ou de alegria, ou o Senhor também me chama através de outras pessoas, mas eu entendi nesta noite que sou amado por Deus e o Senhor me chama. E eu quero entregar a minha vida a Ti, ó Pai, entregar a minha vida a Ti pelo nome de Jesus. Eu quero ser de Cristo, eu quero cumprir esta missão, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu entrego a minha vida a Ti nesta hora, renunciando todo o meu passado, renunciando toda a religiosidade, Senhor Deus, e entregando a minha vida para ser Teu. Eu oro em nome de Jesus. Amém.